O vídeo de hoje é para você que presta serviço como pessoa jurídica ou para você que é empresário e tem várias pessoas que prestam serviço para você como pessoas jurídicas, ou você que terceiriza uma parte da operação da sua empresa e que tem a preocupação em relação à parte documental e à parte de responsabilização jurídica perante a Justiça Trabalhista. Qual é o tema de hoje? A cassação por parte do STF, a partir de uma decisão da ministra Carmen Lúcia, em relação ao acórdão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, que é lá do Rio Grande do Sul, que determinou o afastamento da pejotização e o reconhecimento do vínculo empregatício com a construtora Tenda. Mas antes de começar o vídeo, eu queria fazer um pedido a você. Temos muitas pessoas que acessam o nosso canal, que consomem o nosso conteúdo, mas que não se inscrevem no canal. Então, por favor, não deixe de se inscrever, de marcar o sininho para você receber as notificações. E aqui nós vamos comentar assuntos sobre economia, direito, mercado financeiro e outros assuntos do meu interesse, que eu tenho certeza que você também se interessa e que você vai gostar de tudo que nós produzimos por aqui. Vamos lá, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Então, a cassação do acórdão do TRT4 para que houvesse o reconhecimento da pejotização como uma estruturação lícita da prestação de serviço. Do que advém esse julgado? Como esse julgado chega ao STF? Ele chega por meio de uma reclamação constitucional, que é uma ação proposta quando se verifica que um julgado, uma decisão, descumpriu um acórdão do STF. Neste caso, o acórdão do TRT4 estava, segundo a empresa que propôs a reclamação, em desacordo com o julgamento do STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 324, e considerou lícita a pejotização e a terceirização das atividades prestadas pela empresa, tanto da atividade fim quanto da atividade meio. Eu vou deixar aqui a referência, vou pedir para o Pedro colocar aqui no vídeo, que é a DPF 324 do STF. Além dessa DPF, também tivemos o julgamento do recurso extraordinário 958-252, que levou ao reconhecimento do tema e repercussão geral para que houvesse o reconhecimento da licitude de estruturar a prestação de serviço por meio de PJs, portanto, considerou lícita a pejotização com base na liberdade econômica, na iniciativa privada, na possibilidade de as partes estruturarem a sua relação econômica da maneira que eles aprouver. E, além disso, tivemos também a ação declaratória de constitucionalidade número 48 de 2020, que considerou lícita a lei de terceirização. Então, vejam, uma jurisprudência robusta do STF. Eu mencionei um recurso extraordinário, uma DPF e uma ADC, que todas de forma harmônica entendem que é constitucional a pejotização e que é constitucional a terceirização em todas as etapas. Por que eu faço essa ênfase em todas as etapas? Porque até então o Tribunal Superior do Trabalho, TST, considerava que era lícita apenas a terceirização da atividade meio, mas nunca a terceirização da atividade fim. E o STF supera esse entendimento e passa a entender que todas as etapas são passíveis de terceirização e que a pejotização é plenamente válida. Então, essa é uma jurisprudência muito importante para as empresas. Veja que a Tenda teve que ingressar com a reclamação constitucional para conseguir se proteger da tentativa de reconhecimento de vínculo empregatício, porque esse prestador era uma PJ, prestava serviço para a Tenda, e por meio da reclamação conseguiu um remédio constitucional para que houvesse o cumprimento da jurisprudência do STF. E aí, com base então nesse cenário jurisprudencial que eu tentei sintetizar para você, e lembrando, todas as referências ficarão no vídeo e também nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo todos os julgados, para que você que é do meio jurídico e você que tem interesse em consultar a íntegra dos julgados, você possa consultá-los. E se você também que não é do direito, mas tem interesse em ler um pouco mais sobre o assunto, você que é empresário, você que é um prestador pejotizado e tiver interesse em entender um pouco mais sobre o assunto, para que você também possa acessar esses julgados. Mas agora, o que eu queria destacar para você, porque você provavelmente está se perguntando, tá, você comentou que a pejotização pode ser, mas como é que eu vou diferenciar? Eu que sou empresário, por exemplo, como é que eu vou diferenciar, como é que eu vou me proteger para ter a certeza de que esse vínculo não pode levar depois a um reconhecimento de uma relação empregatícia? Como eu me protejo, o que eu faço? Você, baseado nessa jurisprudência, deve tomar alguns cuidados. Para você afastar a relação empregatícia, você tem que afastar os requisitos que compõem a relação de emprego. Seria a subordinação, a pessoalidade, a habitualidade e a onerosidade. Esses são os requisitos. Então, deve ficar bem claro que essa pessoa não está subordinada a uma carga horária, uma jornada de trabalho fixada por quem está contratando. Não pode haver esse tipo de situação, não pode haver uma onerosidade que se assemelhe a uma ideia de salário. Então, é importante
que os empresários de modo geral, as empresas, tanto do lado do prestador quanto do lado que contrata o prestador, que é PJ, é importante que o contrato seja bem redigido e por isso a minha orientação é que você sempre faça assessorado por um advogado que vai saber manusear melhor as cláusulas contratuais, vai prever como é que esse serviço vai ser prestado para não ficar caracterizado como um serviço de subordinação. Então, por exemplo, vai prever quais são as demandas que são necessárias durante a semana ou durante o mês, quais são as demandas que serão entregues, em quais datas haverá a entrega dessas demandas, para que não se caracterize como um vínculo empregatício em que a pessoa fica lá na jornada CLT, fica simplesmente submetida. E isso é muito importante. Por que o STF considerou constitucional? Porque também existe uma percepção de que as normas da CLT já não se adequam tão bem à nova realidade econômica que nós temos hoje. Então, nós temos essas discussões também se motorista de aplicativo, se ele é um empregado, se ele faz parte de uma relação de emprego, ou se o motoboy que faz entrega em aplicativo, se ele também está sujeito a uma relação de emprego. São muitas novidades que são decorrências de inovações tecnológicas e tudo isso faz com que os julgadores tenham que olhar para o ordenamento jurídico, que é antigo, a CLT é muito antiga, é da época de Getúlio Vargas, e por isso o julgador tem que tentar interpretar a realidade à luz das normas jurídicas e tentar, de alguma maneira, revitalizar essas normas jurídicas para que elas também possam acompanhar as mudanças econômicas. Então, esse é o ponto principal, muito cuidado na elaboração do contrato para que não se caracterize uma relação de emprego. Alguns cuidados adicionais, sempre exigir nota fiscal por parte do prestador, cuidado com troca de mensagens, porque, evidentemente, se há uma PJ, se há um prestador de serviço, ele não está subordinado a uma jornada de trabalho com horário definido. Então, evidentemente que essa pessoa tem que ter uma fluidez de horário, não está submetido a horário e, na minha visão, deveria ter muito mais uma observância de resultados de entregas e não de prestação do trabalho ao longo de um horário do dia. Outro ponto importante também, que você que é empresário ou você que está prestando serviço como PJ deve considerar, são as questões ligadas à pessoalidade. Então, é muito importante que haja uma interação institucional entre duas PJs e não uma subordinação de chefe subordinado, que aí, evidentemente, haveria uma caracterização também de uma relação empregatícia. E a maneira como essa prestação de serviço vai ocorrer. Será um pagamento por demanda? Será um pagamento mensal? Como será essa forma de adimplemento? Será uma mensalidade? Será um pagamento por demanda, como fazem, por exemplo, as pessoas que são freelancers? Todas essas questões devem ser muito bem amarradas e muito bem elaboradas no contrato para que não haja lacunas e para que não haja a possibilidade de lá na frente existir alguma disputa, alguma contenda judicial a respeito disso. Um outro ponto também que é interessante é que, embora o direito do trabalho tenha o princípio da verdade material, verdade real, mas é importante que as empresas e os contratantes, ambas as partes, elaborem um contrato. Um contrato é trabalhoso, o brasileiro normalmente opta, em muitos casos, pela informalidade, mas é muito importante que haja a elaboração de um contrato já no início das interações, já a partir do momento que houver o início da prestação, para que isso fique muito bem documentado e para que haja essa total clareza em relação às obrigações de cada PJ. Uma outra observação que eu faço, aí agora se for o caso de terceirização. A ampliação que o STF deu, como eu disse, houve uma superação no antigo entendimento do TST, autorizando a terceirização tanto da atividade meio quanto da atividade fim. Mas o que é muito importante que a pessoa da PJ que está contratando a empresa terceirizadora é que ela exija mensalmente a apresentação do recolhimento de todos os encargos trabalhistas e tributos. Por que eu faço essa ressalva com toda a ênfase? Porque a jurisprudência entende que a empresa que está se beneficiando da terceirização pode responder solidariamente pelos encargos e tributos que não foram recolhidos em relação a esses trabalhadores. Então, você que tem a terceirização, você tem que colocar alguém da sua empresa, da sua equipe, para fiscalizar o recolhimento dos encargos, e aqui eu me refiro sobretudo à FGTS e ao DARF, tanto de imposto de renda retido na fonte, se for o caso, e da contribuição previdenciária dos trabalhadores, porque do contrário, é você, o contratante, que será responsabilizado de maneira subsidiária pelo inadimplemento desses encargos. Então, esse é o cenário geral da pejotização. Tentei expor para você aqui as principais questões, algumas orientações que você deve discutir com o seu advogado sobre como estruturar os contratos, como redigir os contratos para que não haja nenhum risco à sua operação.
Então esses são os pontos principais, algumas adições aqui de checklist que você deve fazer. Primeira coisa, verifique a autonomia técnica e verifique se não há exclusividade. É muito recomendável que não se insira uma cláusula de exclusividade, porque aí pode realmente mascarar uma relação de emprego. Então essa pessoa pode prestar os seus serviços para várias PJs, isso deve ficar já constando no contrato que não há exclusividade, é uma questão importante. Como eu já disse, não pode haver controle de jornada, cuidado com e-mails, cuidado com mensagens. É importante que as interações ocorram de forma institucional, de preferência que também haja um e-mail corporativo do outro lado da pessoa que está prestando o serviço como PJ, tudo com o intuito de afastar qualquer alegação de que há uma subordinação, porque o elemento da subordinação, a meu ver, é o elemento mais importante aí para que seja afastada a relação de emprego e, por vezes, a pessoa que está recebendo essa prestação, que é a pessoa que é a tomadora do serviço, por vezes ela se comporta como se fosse um empregador pela maneira como ela se comporta e se comunica com esse prestador. Então é importante que a pessoa entenda também do lado de quem contrata que não é um colaborador, não é um funcionário, e sim um prestador de serviço que pode prestar serviço para outras pessoas, que pode ter uma jornada flexível, que pode trabalhar aos finais de semana e de repente não responder durante a semana. Tudo isso é flexível de acordo com a prestação de serviço como PJ, mas é claro, também não vamos chegar a um ponto extremo de comprometer a qualidade do serviço daquele que presta essa atividade para outra pessoa jurídica. Então, tudo com bom senso, mas sempre aqui pensando em medidas cautelares para que não haja o reconhecimento. E lembrando, eu estou fazendo esse vídeo com uma perspectiva informativa de alguém que é formado em Direito, é doutor e mestre em Direito Civil e que tem profundo interesse nas interações do direito com a economia. Portanto, eu achei esse vídeo muito propício, porque eu tenho certeza que eu tenho um grande número de espectadores do canal que ou são empresários ou que atuam como PJ e têm um grande interesse nisso. Então, você que é representante comercial, você que é médico, você que é profissional liberal, você que é executivo de alto escalão de grandes corporações, são todos segmentos que têm um grande número de PJs. Você que trabalha em agência de marketing, que normalmente presta serviço para agência de marketing, todo esse mercado publicitário é composto de PJs que contratam outras PJs. Então, estou aqui exemplificando vários nichos. Os médicos hoje em dia, quase todos os médicos hoje vão prestar serviço para os hospitais como PJ também e têm as suas clínicas como PJ. Existem vários segmentos hoje no Brasil que estão todos pejotizados e tenho certeza que você que está me acompanhando pode estar em um desses nichos e tem interesse nessas explanações que eu dei. E eu particularmente considero esse vídeo um vídeo de utilidade pública realmente para todas as pessoas que empreendem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo de conteúdo jurídico, como eu sempre falo aqui no canal, eu gosto de transitar sobre várias áreas aqui, gosto de falar do direito, gosto de falar de economia, gosto de falar de mercados e, portanto, hoje estamos com um vídeo mais de comentários à jurisprudência brasileira, jurisprudência do STF e as consequências práticas para você que está empreendendo, que você que exerce alguma atividade econômica no país. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar like para que o algoritmo possa distribuí-lo para mais pessoas que podem ter o mesmo perfil de interesse e também não deixe de se inscrever no canal e me acompanhar nas demais redes, tanto no Instagram, LinkedIn, TikTok e demais redes, Spotify, @RafaelAbismusa. Produzimos conteúdos diariamente, tanto aqui no YouTube como nas demais plataformas.